Hoje é quinta-feira, de praxe, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CDDL. E com a gente também o administrador público, Carlos Eduardo Gouveia, advogado, presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e diretor do Instituto Ética Saúde. Gouveia, mais uma vez, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Muito obrigado, Mauro. É sempre um grande prazer estar aqui com você e com os colegas para um debate frutífero aí durante essa próxima hora. Então, dando início ao nosso debate, às nossas análises, o primeiro tema é o seguinte: os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal voltaram a se reunir ontem, por videoconferência, pela primeira vez após a suspensão dos julgamentos presenciais por causa da pandemia. O novo sistema permite a manifestação dos advogados, defensores, procuradores e membros da Procuradoria-Geral da República em tempo real. Na estreia dos julgamentos por videoconferência, a pauta foi voltada para análise de questionamento de medidas do governo para conter o abalo econômico provocado pela Covid-19. Na verdade, os ministros decidiram que os estados, o Distrito Federal, os municípios podem adotar medidas sobre isolamento, quarentena, restrição excepcional e temporária de rodovias, portos ou aeroportos, reconhecendo a competência concorrente no combate à Covid-19. Vou ver a sua avaliação sobre essa decisão do Supremo ontem, que reconhece a competência dos entes da federação em relação ao combate da Covid. Então, acho que a gente tem vários aspectos. O primeiro ponto é que, de fato, nada será como antes. Acho que nós estamos diante de uma nova era, novos hábitos, paradigmas estão sendo quebrados, pressupostos nós tínhamos como firmes, vemos que não são exatamente imexíveis ou simplesmente passíveis de não serem alterados, estão sendo alterados. Em relação à decisão, eu entendo que ela é correta, ela de fato, nós estamos numa federação, os estados têm a sua parcela de responsabilidade. No âmbito da saúde, a saúde é fundamentalmente responsabilidade do município, mas tudo integrado. O próprio SUS ele é integrado e é um sistema tripartite, federação, estados e municípios. O contraponto que eu trago é um problema real que nós já estamos vendo. Como cada ente, seja o estado, ou mesmo na questão dos municípios, entende ter responsabilidade sobre a sua população, nós começamos a ver alguns bloqueios, muitas vezes de materiais e pessoas. Então, o trânsito não sendo permitido em determinada cidade, porque o prefeito tomou a decisão que teria que isolar totalmente a cidade. Isso impedindo, muitas vezes, a entrada de funcionários ou pessoas profissionais da saúde, técnicos que deveriam fazer manutenção dos equipamentos naquela cidade, muitas vezes bloqueio de materiais, embora menos comum, isso também existiu, criando aí um caos logístico, infelizmente, muito danoso para todo o sistema, principalmente quando a gente precisa levar bens e serviços essenciais a todas as partes do Brasil. Então, por um lado, a logística já está sofrendo com a escassez de aviões e transportes também terrestres. Só na parte de transporte aéreo, nós estamos reduzidos a 10% do que nós tínhamos antes. Então, por exemplo, a região norte, hoje, está praticamente desabastecida ou em risco de desabastecimento de reagentes para laboratórios. Então, alguns laboratórios vão simplesmente fechar, porque não tem reagente. Eu não estou dizendo reagente do Covid, estou dizendo reagentes em geral. E você tem ainda um outro problema também nessa questão da responsabilidade, municípios, estados e federação, em relação à questão da requisição administrativa, ou o conhecido confisco. Nós temos visto ações concorrentes sobre o mesmo bem de entes estaduais, o estadual e o municipal. Então, uma empresa de respiradores teve esse tipo de situação. Recebeu a requisição administrativa do estado e, quando foi ver, o vice-prefeito da cidade foi lá e não só interditou a mercadoria, como levou nos veículos da municipalidade. Então, esse tipo de situação ele é importante, acho que a decisão ela tem seu valor, porém precisa ter uma unidade ou uma integração das ações,
principalmente diante de uma situação como a que vivemos, que é uma pandemia. Essa unidade, essa integração passa por onde? Eu acho que o Ministério da Saúde, no caso de uma pandemia, de fato, deveria ditar as regras de forma como ele sempre tem atuado no SUS, que é uma discussão integrada com as diferentes esferas. Por isso, o SUS ser uma entidade tripartite. Mas tem que ter algum tipo de coordenação central e aí uma linha de conduta que todos possam seguir. Senão vira um caos, você acaba não tendo acesso aos produtos e até um desincentivo para a atividade econômica daquela área. Qual o interesse de alguém importar ou produzir determinado produto se ele não tem nem a certeza se vai conseguir vender aquilo que ele gastou energia, recursos, materiais, e no final tem-se um confisco de uma hora para outra. E essa tarefa de integração, de união, certamente vai ser um trabalho para o suposto novo ministro da Saúde, né? Com certeza. Sim. E num momento de grande dificuldade, né? O Ministério Público do Rio de Janeiro instaurou um inquérito civil para analisar se poderes executivo e legislativo têm mantido transparência legal em gastos públicos no combate à pandemia da Covid-19. O MP do Rio lembrou que estão sendo feitas contratações emergenciais com dispensa de licitação efetuadas por representantes dos poderes para combater o avanço da doença. Nem todas estariam sendo detalhadas publicamente conforme determina a legislação. Esse é o olhar do Instituto Ética Saúde que você preside, ou seja, é o olhar atento sobre todas essas questões relacionadas a possíveis casos de corrupção. Exatamente. Para nós, infelizmente, esse tipo de notícia ele traz uma constatação de que as pessoas se esquecem ou tendem a esquecer diante de uma situação de anormalidade tudo aquilo que estava sendo discutido até recentemente. Compliance, integridade, combate à corrupção têm sido lemas de várias das nossas entidades. O Ética Saúde, principalmente, tem liderado essa discussão. E, de repente, nós vemos uma situação em que as pessoas simplesmente consideram que não existe mais nada disso. Até em função disso, o Ética Saúde já lançou um manifesto nas redes sociais, no seu site, até para todos os seus contatos. Já fez um levantamento dos riscos mais comuns de serem encontrados numa situação de relaxamento regulatório, de flexibilização nas relações formais que deveriam existir, e não que a gente esteja contra. Acho que uma situação emergencial ela necessita de fato de ter um olhar especial, um olhar mais atento e talvez com a flexibilidade que se pede, mas isso não justifica dar espaço para a corrupção, para o desvio, para o mal feito. Nesse sentido, o Instituto Ética Saúde, junto com o Ethos e a Transparência Internacional, estão se juntando até num grande pacto, até para outros setores, para mostrar e trazer essa indicação de qual o caminho de fato a ser conduzido, a ser seguido. Já falamos com o CAD e com a CGU, e alguns webinars vão ser feitos também, Mauro. E até eu convido aqui o ouvinte do programa que acompanhe pelo nosso site, a gente vai estar anunciando, e exatamente para discutir a questão do controle que deve ser feito. Existe o amanhã, nós temos que ter um controle. As empresas que acabarem fechando contratos emergenciais, elas devem manter aquele rigor no controle efetivo. Uma questão é preço, outra questão é margem. Margens abusivas são intoleráveis no momento desse. A questão de doação também tem que ser lembrada. As doações em ano eleitoral, como nós estamos vivendo, elas podem ter uma série de outras intenções que acabam prejudicando aí a corrida eleitoral. Ou seja, acho que tem muito ponto de atenção. Parabenizo o Ministério Público aí do Rio de Janeiro, também o de Pernambuco, já iniciaram algumas ações para controlar, mas é importantíssimo que nós todos sigamos aí com o nosso papel de cidadãos vigilantes para que não deixar esse tipo de situação inaceitável prosseguir. Mais um tema para a gente debater e analisar no programa Gente que Fala de hoje. Chegaram ontem ao Instituto Butantan
726 mil testes para identificação do coronavírus vindos da Coreia do Sul. O desembarque do material em Viracopos contou com um forte esquema de segurança após uma carga de 2 milhões de itens de equipamento de proteção individual, como óculos, luvas, álcool em gel e máscaras, ter sido roubada na semana passada em Guarulhos. Essa carga foi localizada em um galpão no Ipiranga e os suspeitos foram detidos em flagrante. Mais uma preocupação também absurda, hein, Gouveia, em relação a esses lotes, né, de equipamentos, de testes e tudo mais, até nos momentos de tragédia, a bandidagem atuando aí, né? É inacreditável, de fato. Parece cena ou de novela, de filme, alguma coisa surreal. Esse roubo que houve aqui em Guarulhos é um volume muito alto de testes, vários materiais essenciais e acabaram sendo encontrados, por sorte, num galpão no Ipiranga e isso foram já... 15 mil kits de testes, né? Exatamente, foi um volume alto. E aí, com isso, vários outros importadores ficam preocupados. E essa preocupação, ela até se justifica porque a expectativa do Brasil era de receber um volume muito alto. O Ministério da Saúde, por um lado, está comprando quase 23 milhões de testes durante esse período todo. 14 milhões de testes moleculares e o restante de testes rápidos. E o setor privado, por outro lado, tinha uma expectativa de estar trazendo agora, ainda em abril, algo como 8 milhões de testes ou até um pouco mais. Só que o governo chinês acabou alterando as regras de exportação para vários de seus fabricantes. E, com isso, passou a determinar que eles deveriam ter um novo tipo de certificado e aí houve uma quebra muito grande do volume que seria trazido. Com isso, o Brasil hoje ele tem uma preocupação de testar. Iniciativas de testagem massiva estão sendo planejadas, mas ainda sem um insumo essencial, que são os testes. Sejam eles os testes rápidos, sejam os testes moleculares, que vocês já ouviram falar, o PCR-RT, de tempo real, ou até aquelas tecnologias que podem dar velocidade, já mais antigas, mas que estão sendo lançadas agora especificamente para o coronavírus, como ELISA, quimiluminescência ou fluorescência. Então, vão haver vários tipos de testes diferentes disponíveis no mercado, mas que todos eles vão ser primordiais, seja para um diagnóstico ou seja para triagem, até para nos ajudar a dar um mapa epidemiológico de como está a doença no Brasil, em termos de qual é a prevalência, qual realmente o número de infectados, quem já passou pela infecção estaria, entre aspas, imunizado e em condição de voltar ao trabalho, que é o que a gente fala, que é a pessoa que já tem o IgG positivo, um anticorpo específico, e dentre outras tantas informações que são essenciais aí para se lidar de uma forma efetiva com a pandemia. Esses 726 mil testes que chegaram ao Instituto Butantan, vindos da Coreia, e tem um carregamento próximo aí para chegar de mais 500 ou 550 mil, são testes rápidos ou são esses moleculares que, embora mais eficientes, os resultados demoram mais para sair? O Butantan assumiu um papel de coordenador de todo o sistema aqui no estado de São Paulo. Então, ele tem importado os testes moleculares, que é o PCR em tempo real, para a distribuição pela rede de laboratórios do estado de São Paulo, que são esses que estão, de fato, trabalhando com os pacientes suspeitos de Covid e que, eventualmente, precisam ter essa confirmação para saber se vão entrar já numa unidade hospitalar ou, eventualmente, até com uma necessidade de UTI. Então, o Butantan tem trabalhado muito mais com o teste molecular e fazendo essa distribuição. Os testes rápidos, eles têm um papel muito importante, principalmente com os trabalhadores de saúde, para verificar aqueles que já estão aptos a voltar ao trabalho nesse primeiro momento, né? E sem o risco de contaminação de pacientes, porque já não tem mais, já estão imunes. O que a gente acaba aprendendo com essa história de que a China é que comanda essa questão de testes e equipamentos de proteção individual e tudo a gente vai buscar lá, 90% do mundo, 95% do mundo vai buscar lá na China. Como é que vai ser daqui para frente?
Na verdade, a gente percebe que, de fato, a China está comandando em várias áreas, não só equipamentos, os próprios diagnósticos e até uma série de outros equipamentos, os EPIs também, fora outras questões. O comércio na China já está voltando, se você olhar aqueles mapas de acompanhamento do fluxo aéreo, aquela região já está também muito bem movimentada, mas eu gostaria só de fazer uma observação, Mauro. E aí vale a pena um aprendizado que a gente está tendo aqui nessa questão de como lidar com a pandemia. E ela, de fato, ela mostra que se você tiver unido com todo mundo, com foco dirigido para uma ação específica, funciona. Embora nós estejamos ainda com pouco volume de testes, nós conseguimos algumas proezas inimagináveis também. Hoje, a Anvisa está com um total de 150 processos de registro de testes. Já conseguiu avaliar e aprovar, do dia 18 de março até agora, 38 processos. E está conseguindo dar uma velocidade muito grande. Esses produtos que estão vindo para o mercado, eles estão, aí sim, competindo com outros mercados que também buscam, obviamente, a aquisição. Então, a gente acaba enfrentando. Mas toda a sociedade aqui está organizada não só para receber os produtos, e aí a CBDL, com a SBP, as sociedades médicas, né? Patologia clínica, análises clínicas, a Abramed, a Associação dos Laboratórios, elas juntas estão fazendo uma avaliação de todos os kits que estão registrados, exatamente para dar para o mercado uma referência, uma performance para que kit funciona, que teste funciona, em quais condições. Então, para o objetivo que você está buscando, se é um diagnóstico, se é uma triagem, se é a finalidade de monitoramento epidemiológico, qual vai ser o produto mais adequado para aquilo. Então, governo, sociedade civil e autoridades regulatórias juntas conseguem fazer um trabalho que demoraria de 6 a 12 meses em poucas semanas. E a questão do volume de testes, acho que em maio a gente já consegue normalizar. Gouveia, por que no Brasil a conscientização é muito mais difícil de ser feita? É importante colocar a mão no bolso das pessoas, o Estado tem que colocar a mão no bolso das pessoas para conseguir os resultados. Eu acho que é o que os meus colegas falaram antes. A gente só acaba, de fato, aderindo a determinadas regulamentações, a tal lei que pega, se tiver algum tipo de sanção que, de fato, a pessoa sinta, seja ela monetária, e aí tem que colocar a mão no bolso, porque de fato está sendo ameaçado aí com alguma coisa sensível, ou até para punição mais severa, que é a prisão. Eu tenho as minhas reservas, acho que aí já é ir um pouco longe demais. Ainda gostaria de acreditar que as pessoas possam, na verdade, aderir por educação, por entendimento. Gouveia, talvez não a prisão, Gouveia, talvez multa. A multa é menos rigoroso que uma prisão, porque em alguns locais estão indo para a prisão, de fato. Eu acho que a gente viu em Araraquara, né? E aqui nas praias também, outros países também, a gente viu o exemplo da Itália, prefeito correndo atrás dos cidadãos, exatamente para tentar tirá-los dessa situação. Agora, a gente está vivendo uma situação, de fato, que é totalmente excepcional. É uma situação totalmente fora do normal. E aí encontrar o equilíbrio entre a ação forte do Estado, tirando alguns dos direitos essenciais, mesmo que temporariamente, e aquela que é a educação e a conscientização do papel do indivíduo dentro de uma comunidade em que ele pode ser o agente transmissor e causador da morte dos outros, eu acho que tem que se encontrar um ponto aí mais razoável, né? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, chamou de demagogia o pedido para o uso do fundo eleitoral no combate ao coronavírus. Vou ver bem rapidinho, demagogia ou não? Eu acho que é certa demagogia e reforço o que foi falado antes. Sugiro só, 1984, de George Orwell, Saramago, com Ensaio sobre a Cegueira, e Amor no Tempo do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, nesse tempo de pandemia. Realidade ou ficção? O que é o quê? Fiquem em casa por enquanto.
Essa foi uma edição do Gente que Fala, em parceria com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e o apoio do Instituto Ética Saúde. Obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.